Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o cientista político Bruno Reis. Professor, estávamos falando então do sistema eleitoral, não é? O senhor tem também falado muito, o senhor não, você, né? Tem falado muito da magnitude dos distritos e da pulverização das candidaturas, né? Sim, o que tem do outro lado, que a gente estava falando daquela parte, a regra do financiamento, que incide sobre o padrão da oferta de dinheiro no mercado de financiamento. Agora, do outro lado, o sistema eleitoral incide sobre a demanda por dinheiro, que é o lado dos candidatos. Como é que o nosso funciona? Assim, o nosso sistema proporcional, que é a maioria dos... Se a regra de financiamento do Brasil é única no mundo, o sistema eleitoral é menos atípico. O sistema proporcional é o predominante na maioria dos países do mundo. Só que quase sempre tem uma lista pré-ordenada e os partidos vão para a convenção e saem da convenção com uma chapa. E essa chapa faz campanha. Vote na nossa chapa. Então, se eleger 5 deputados, são os 5 primeiros da lista. Se eleger 10, são os 10 primeiros e assim por diante, né? E eles fazem campanha coletiva. Costuma ter alguma regrinha que permite alguma flexibilização da lista, mas ela sai ordenada. Então, você tem uma meia dúzia de países no mundo que a lista não sai ordenada. O Brasil é um deles. Entendeu? Então, as candidaturas são individuais. São avulsas. São avulsas. O cara faz campanha para si, né? E ele tem que, portanto, levantar recursos ele mesmo, em boa medida, né? Ou então pegar repasses que o partido faça. As duas coisas acontecem. Mas aí o que acontece? A gente tem, então, poucos países no mundo em que o cara faz a campanha num regime proporcional sozinho. E aí você tem quase sempre, na maioria desses países, o distrito tem poucas cadeiras. Entendeu? Então, no Chile são 4 ou 5 cadeiras, né? Você tem o caso mais parecido com o Brasil, Finlândia, que na capital Helsinki são 35 cadeiras. Em outras são 10, 12, 15. O Brasil tem 77 cadeiras na Assembleia Legislativa de Minas, coisas assim. E mais, a Finlândia inteira tem poucos milhões de pessoas, né? Então, o distrito típico da Finlândia tem 100 mil eleitores, 200 mil eleitores, coisas assim. Helsinki deve ter uns 300 mil, tem 30 cadeiras. Então, esse quadro, com centenas de candidaturas individuais, às vezes mais de 1000, disputando dezenas de cadeiras junto a milhões de eleitores, é peculiar ao Brasil. E não é facilmente fiscalizável. Fica mais difícil de fiscalizar, o trabalho da supervisão é difícil, o controle das auditorias das prestações de contas é feito mediante denúncia ou amostragem, não tem como você realmente fazer um exame exaustivo de tudo. É por isso que você vem defendendo, de uma certa forma, os políticos profissionais, não entortam, claro, né? Não. O ponto aí é outro, é só a ideia de que, é um pouco a ideia ingênua, falar, esses caras estão metidos num jogo bruto. Sem dúvida estão, com esse mercado de fontes tão concentradas e uma disputa tão pulverizada por isso, os políticos, em boa medida, estão na mão dos financiadores, né? E aí você bota 30 anos, aperta play e roda 30 anos reelegendo, quem tem vantagem é quem consegue alavancar recursos. Você fez uma tipologia dos políticos, né? Como é que é mesmo? Você criou? Minha preocupação é essa, porque agora, como esse sistema sofreu a trombada da burocracia que vai se autonomizando do controle e espalhou para todo lado, né? Eu costumo brincar que o mandato da Dilma é um dos destroços mais vistosos dessa trombada, né? Mas o fato é que está desarticulando o sistema por dentro de maneira meio bruta. Minha preocupação é o seguinte, se a gente simplesmente acha que vai prender todo mundo, né? E aí depois então vai aparecer um monte de carinhas legais, é mais complicado do que isso, né? Porque você pode acabar, se o dinheiro continua importante, e ele continua importante, você pode prender 513 deputados federais e quem vem atrás é gente que se elegeu do mesmo jeito, como suplente atrás do mesmo sistema. Aí eu brinco um pouco que, ao retirar o pessoal que tinha que beijar a mão de Odebrecht, de Joesley, etc., talvez a gente descubra que os primeiros na fila é gente que é financiada pelo tráfico de drogas, por milícia, por esquadrão da morte, tá? E aí é para tomar cuidado com isso, quer dizer, a brincadeira que eu faço sobre políticos, são 5 tipos assim, né, que vão desde o cara absolutamente incorruptível, né, que ele não faz nenhuma concessão, nenhuma barganha, né, e esse cara, naturalmente, eu brinco, ele perde a eleição, não tem problema, né? O segundo cara é o cara que negocia, etc., está tentando ganhar, mas o limite dele é a lei. Esse está ótimo, tudo que a gente precisa. Ele faz a acomodação de interesses precisa, necessária, mas ele cumpre a lei. Segundo tipo. Terceiro tipo, mesma coisa, só que eventualmente ele cruza essa linha.
Fala, não, aqui não tem ninguém olhando, dá para operar. Tá, mas ele é primariamente um político, mas já é um cara que eventualmente comete um crime. Quarto tipo, o larápio. É um cara que está lá para tentar embolsar dinheiro. E quinto tipo, testa de ferro do crime organizado. Entendeu? O membro de uma máfia que não está lá para ganhar a eleição ou ficar rico, ele está lá para proteger os interesses do crime. Ou seja, os dois extremos são mais raros, né? São mais raros, os dois extremos são mais raros. A minha preocupação é o seguinte, se a gente começa a encher a cadeia do político intermediário, do número 3, do 2 e do 3, às vezes o 2 também está confundido com o 3 naquela altura, ele pode falar, não, eu nunca quis violar a lei, mas alguém já está interpretando que aquele caixa 1 que você recebeu foi propina, entendeu? Eles já estão te processando por corrupção. Aí você começa a processar 2 e 3 e enche o plenário de 4 e 5, sobretudo 5. Porque 4 sempre teve um bocado ali também, entendeu? Você pode abrir, sempre teve, não é porque o crime de repente vai ficar esperto e ver a oportunidade, não é isso. É que ele sempre teve ali. Sempre teve a pessoa mais ou menos financiada pelo tráfico, por milícias, esse submundo está ali também. Só que é claro que ele tem uma franja muito menor de poder quando ele tem que disputar espaço com o Odebrecht, com o Itaú, com o JBS, etc. Quer dizer, é um pouco ingênuo a ideia de que você tira as empresas, prende uns corruptos e, portanto, só vai ficar carinha do bem. É mais complicado. Se o sistema depende de dinheiro, o problema é como é que você desenha os incentivos para tornar os candidatos favoritos menos dependentes da quantidade de dinheiro que mobiliza. Isso é mais difícil de acertar. Você também já tem falado também a questão do Caixa 1 e do Caixa 2. Isso me surpreendeu muito. Eu achava que o grande problema realmente era o Caixa 2. Mas você tem afirmado que o poder econômico, ele às vezes se sobrepõe, ou contamina, vamos dizer, as decisões políticas, através do Caixa 1. Como é que é isso? São duas coisas diferentes, né? O combate ao crime, de alguma maneira, eu acho que tem que se restringir ao Caixa 2. Eu acho muito grave que o Supremo tenha aceitado examinar doação feita legalmente, declarada, bonitinha, como propina. Isso. Entendeu? Eu acho isso não deveria. Parte, né? Eu acho que não deveria cruzar essa linha, porque aí você empurra todo mundo para fora. Todo mercado privado idôneo de campanha fica inviabilizado, porque se eu posso ser investigado mesmo doando legalmente declarando, então eu não vou doar. Vai sobrar só a bandidagem, né? Então acho que não deveria cruzar essa linha. Isso é uma coisa, né? O Caixa 2, por outro lado, já é criminoso e pode ser sintoma de corrupção, seja da sonegação da empresa que está doando, seja do político que não quer declarar aquilo e eventualmente quer embolsar. Ok, então devia pôr uma lupa ali. Então é muito importante separar essas coisas. Por outro lado, tem uma coisa, se a gente olha, o outro assunto uma coisa é o crime, a corrupção, a pessoa que a gente quer prender, eventualmente. Outra coisa é aquilo que eu falava no começo do programa, aquela coisa de que nem sempre o sistema se torna viciado por causa de crimes. Às vezes, o que aconteceu no Brasil na década passada? O Caixa 2 diminuiu, provavelmente. Explodiu a doação em campanha, o custo das campanhas. Não fala. Parte disso é legalização. Dinheiro que estava no Caixa 2 em 2002, uma boa parte dele já estava no Caixa 1 em 2010. Então, diminuiu o Caixa 2, que ótimo. Boa notícia? Sim, boa notícia. Agora, vamos olhar se a gente gosta do desenho pintado no Caixa 1. E não havia razões para gostar, né? Profundamente concentrado. São pouquíssimas, poderosíssimas empresas que concentram as fontes de recursos. Você pega os 10 maiores doadores e você tem, sei lá, a vasta maioria do dinheiro doado. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem milhares de candidatos no mundo, no país inteiro, todo vereador, todo deputado no país sabe que dali a 4 anos, quando for candidato de novo, vai ter que levantar recursos ele mesmo. E sabe ao mesmo tempo que ele opera num mercado em que a vasta maioria do dinheiro vem de pouquíssimos doadores, o que ele tem que fazer? Tem que bater na porta desses caras. Então, mesmo que não haja crime, né, o sistema estava viciado. Agora, como é que você faz com um sistema viciado assim? Você sai prendendo os caras mesmo sem crime? Isso não, porque isso desestabiliza e pode pôr tudo a perder. O que você tem que fazer você tem que mudar as regras, entendeu? E aí, pois as regras, né? Porque esse pessoal do Caixa 1, né? Tudo legalizado, bonitinho, os benefícios que eles conseguem não é da ordem do varejo, como você chama a atenção. Exatamente. É a lei... É o atacado. Não é? Eu fiquei só lembrando dessa última tentativa do governo, que ainda está em curso, de aprovar essa nova lei que tipifique e que puna o trabalho escravo. Quando o governo parte para essa tentativa, né, de legislar dessa forma, está beneficiando diretamente o agronegócio, tudo legalizado, certinho. Exatamente. Daí em diante não vai ter mais... É uma maneira
ótima, no certo sentido, para ser cínico, de acabar com o trabalho escravo no Brasil. Você muda a lei que caracteriza o trabalho escravo. Então, sem mudar nada da condição de trabalho, você resolve que não tem mais trabalho escravo no Brasil não e beneficia só o agronegócio, né? Exatamente. Mas então quer dizer que o benefício do Caixa 1 é principalmente através das leis, né? Um pouco por aí. E é o que eu tenho dito um pouco, é preciso paciência, calma e ter foco nesses combates. Porque eu falo, corrupção no varejo é matéria judicial. Você processa, prende. Corrupção no atacado é matéria regulatória. Entendeu? Assim, corrupção assim no varejo, alguém roubou, pegou uma bola para dar uma decisão indevida, etc. Ok, processa essa pessoa, se for provada a culpa, prende, etc. Né? Agora, você olha um campo e tudo parece muito viciado, muito corrompido, fala, bom, qual é a regra que está errada? Entendeu? Porque os incentivos estão errados, o sistema não está fechando da maneira como deveria. Né? Então, tem que mexer. Então, alguma coisa tem que mudar, né? Bom, vamos fazer outro intervalo e daqui a pouco a gente volta já falando um balanço da Operação Lava Jato e o combate à corrupção. Teria sido ou está sendo um bom combate?